Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva, esse é mais um Morning Call direto ao ponto. Hoje é dia 5 de julho de 2023 e aqui a gente traz as principais notícias e informações que impactam no seu dia financeiro para que você faça um Day Trade de qualidade e no final do dia termine com lucro. Antes de ir direto para as notícias, vou deixar aqui um recado bem rápido para vocês. Do dia 17 ao dia 21 de julho estarei de férias, então não vai ter Morning Call direto ao ponto e nem arriscando a própria pele às 8 da noite, mas eu vou deixar aqui um presente para vocês. Uma mentoria para Day Trade iniciante que eu vou mostrar para você como você economizar nos custos que você tem com um day trade, ou seja, economia também é lucro, você vai aprender muita coisa além disso e é muito importante. Este curso vai ficar somente 7 dias no ar, então aproveite, assista todos os dias as aulas que eu vou disponibilizar, cada aula vai ficar 7 dias e em breve vou começar a soltar o e-book e deixar aqui o link na descrição dos vídeos para que você baixe. Mas agora, sem mais delongas, vamos para as notícias que impactam o dia de hoje, perfeito? E a gente vai começar aqui com a economia chinesa, tá? Aqui deu uma mudada nas configurações da tela, porque ontem eu tive um problema na minha placa de vídeo, mostrei, expliquei para vocês aqui no arriscando a própria pele à noite às 8 horas, tá? Que eu não consegui fazer um dos trades que eu queria por conta disso, mas por isso que aqui eu tô com uma dinâmica um pouco diferente. Mas a gente vai começar pela economia chinesa, tá? A China mostrou sinais de fraqueza na sua economia, deixando o mercado asiático um pouco empolvoroso e mostrando queda, e hoje a gente tem queda nas bolsas. Quando a gente chegar a falar das bolsas, a gente vai falar disso. Também tem a ata do Copom que vai sair hoje às 3 horas da tarde, o mercado tá na expectativa que tem alguma sinalização, pelo menos numa pausa na alta de juros que tá acontecendo, mesmo com o presidente Jerome Powell ainda falando que tem mais 2 crescimentos de 0,25 bips. Então a expectativa é que tenha pelo menos uma pausa nessa ata de crescimento da taxa de juros americana para que a gente possa apostar um pouco mais na alta das bolsas, tá? Também tem a informação da inflação europeia que mostrou uma queda desde março desse ano, então quer dizer, a expectativa da inflação era de 4,1% até o final do ano e agora caiu para 3,9%, mas lembrando que longo prazo se mantém 2,5% e a meta deles é que atinja 2%, perfeito? E aí a gente também tem por fim aqui no Brasil acontecendo a informação da reforma tributária, tá? Todo mundo na expectativa da votação da reforma tributária agora em julho, sabendo que a gente tem um recesso do parlamento, então tá todo mundo correndo com isso. Os governadores já estão reunidos em Brasília debatendo este tema e trazendo as suas informações. Dizem ele, ontem eu vi uma fala do Tarcísio dizendo que a reforma está praticamente 90% em ponto pacífico, ou seja, 90% concordado. Então tem aqueles 10% de ajuste e reajuste que estão acontecendo. Ainda está um debate um pouco histriônico, porque os prefeitos estão ali muito contra, lógico, aqueles das cidades que estão sendo levemente prejudicados, porque não vai estar para agradar todo mundo, vai ter uma reforma que aparentemente é boa, dado a fala do Armínio Fraga ontem em entrevista na CNN, então assista, vale a pena, no programa WW, ele fala muito sobre a reforma e dá a visão dele. Armínio Fraga, lembrando, foi presidente do Banco Central aqui do Brasil na década de 90, perfeito? Também teve, e não está aqui na nossa pauta, o nosso presidente aqui do Brasil assumiu a presidência do Bloco Econômico do Mercosul, tá? E aí teve uma fala muito dura do Uruguai quanto a isso, que não chancelou essa nova organização do Mercosul, perfeito? Agora vamos dar uma olhada na agenda econômica para ver o que está acontecendo hoje aqui, tá? E a agenda econômica está um pouco mais esvaziada, só com a espera da ata da reunião do Fed hoje às 3 horas da tarde, que pode movimentar a bolsa. Aqui eu sempre falo, a nossa bolsa, o mercado futuro abre às 9, o mercado à vista abre às 10, podendo dar movimento no mercado. Normalmente entre 9 e 10 horas eu não costumo tomar posição, vocês costumam ver isso no Arriscando a Própria Pele, que eu solto às 8 horas da noite, e às 10h30 abre a NYSE. Hoje tem NYSE abrindo, a expectativa é que ela abra forte, lembrando que eles estão em queda lá. Vamos dar uma olhada nas bolsas para começar a falar um pouco mais profundamente disso, tá? E hoje a gente vai começar aqui pelo EWZ, que é a nossa bolsa dolarizada, que teve uma alta de 1,23% ontem, o barril Brent de petróleo cotado a $75,89, com uma pequena queda de 0,28%, o minério de ferro em 111%, com uma alta de 0,54%, o DXY, que é o índice do dólar, que médio dólar está em 102%, 102 pontos, 717, com uma leve alta de 0,8%, o VIX, que é o índice do medo, da volatilidade do SP500, está numa alta de 5,32%, mas nada muito assustador, porque a gente teve retorno de feriados, pode acontecer, as bitcoins cotadas em $30.500, tá? Ontem estava em $31.000, ainda insisto em falar para vocês, ano do halving, tudo está acontecendo, a expectativa é que ela volte lá ao último teto que ela bateu em $64.000, tá? Não venda casa para comprar bitcoins, deixa uma pequena parte do seu investimento ali, porque pode estar muito bom com relação a essas movimentações, tá? Os Estados Unidos todos estão em queda hoje, a Europa também está em queda hoje, e a Ásia fechou em queda, dado todo esse cenário ruim que a gente está falando aqui. Agora vamos dar uma olhada na joia do nosso Morning Call, do nosso Bom Dia Day Trader, que é fazer uma análise bem precisa do que está acontecendo nos nossos índices, tanto futuro quanto o dólar futuro, tá? Os nossos
contratos, né, futuros, para que a gente entenda o que vai acontecer no decorrer do dia de hoje. Vamos começar aqui pelo índice futuro, e ontem o índice futuro foi bem malvadinho, porque ele mostrou sinal de queda, tá? Ele mostrou sinal de queda. Deixa eu só ajustar aqui para vocês entenderem o que eu tô falando. Ó, nessa seta aqui que eu vou usar para evidenciar para vocês, ele mostrou sinal de queda aqui nesse movimento onde eu vendi, tá? E aí ele veio, pegou meu stop, me deu um pouco de pressão, me fez sair no 0 a 0 e depois caiu. Por isso que eu disse para vocês que ele foi malvadinho. Mas como ontem teve um dia com baixa liquidez, a probabilidade era que isso acontecesse mesmo, dado todo o cenário que estava acontecendo econômico, tá? Mas, tá? O que nós temos que ter ponto de atenção hoje, tá? Hoje nós temos aqui, ó, uma coisa pra gente olhar bem. Teve uma máxima. Aí tem uma máxima, uma mínima, aí a gente tem uma mínima abaixo da mínima anterior, tá? Desculpa pelo embrolho aqui, acabei me enrolando, fazendo praticamente um trava-língua. A gente tem uma mínima abaixo da mínima anterior, ó. Essa aqui é uma mínima, essa aqui é uma mínima acima da mínima anterior, essa aqui é outra mínima acima da mínima anterior, essa aqui é uma máxima, essa aqui é uma máxima acima da máxima anterior. Ou seja, nós estamos fazendo topos e fundos ascendentes. Exatamente isso está acontecendo nos 60 minutos no movimento mais curto para day trade. Só que tem uma coisa muito interessante aqui, ó. Nesse movimento aqui, ó, nessas máximas, uma máxima acima da máxima anterior, eu estou dizendo para vocês aqui para trazer literalmente um fato novo aqui para vocês entenderem, tá? Aqui eu tenho um movimento de alta, onde eu estou evidenciando para vocês, perfeito? E olhem e notem o IFR na parte inferior da tela, ó. Eu tenho um movimento de baixa, ó. Não sei se vocês conseguiram entender. Vou pegar aqui uma outra ferramenta para evidenciar para vocês, ó. Eu tenho um movimento de baixa, perfeito? Ó, eu tenho a máxima e tenho uma máxima abaixo da máxima anterior. O que isso quer dizer? Isso quer dizer uma divergência no IFR nos 60 minutos, e quando a gente encontra uma divergência, a gente tem que ficar atento à queda. Corroborando com as bolsas fora do Brasil, tanto Estados Unidos quanto Europa caindo, a expectativa hoje, baseado nessas informações e nessa pernadinha de baixa aqui, é que a gente possa ter uma bolsa mais para baixo. Lembrando que aqui a gente tem uma coisa chata, uma média móvel de 200 períodos inclinada para cima, 200 períodos aritmética, que pode dar suporte, segurar o nosso preço numa queda. A gente tem uma distância dessa média, tá? Vamos aqui comparar para ver qual a distância dessa média, para ver se ela vai nos dar sustentação, ó. 771 pontos, tá? Isso é uma distância muito pequena, isso é ruim. Por quê? O mercado pode bater lá, dar uma segurada para depois tomar uma queda consistente. Isso pode fazer com que a gente seja ou estopado no nosso trade, ou tendo que fazer um preço médio, tomar calor. Vai ser um dia um pouco mais agitado, dependendo de como for o gap de abertura do dia de hoje, tá? Lembrando, de repente vem uma ata do Copom, uma ata de reunião do Copom um pouco mais animada, o pessoal tem uma especulação melhor, o mercado começa a subir, a gente muda toda a direção do que a gente está falando aqui, mas a expectativa sim é que aconteça uma queda no nosso índice futuro, como a gente disse ontem. E lembrando que eu sempre reforço aqui, ó, olha aqui, ó, essa zona chata de suporte que está acontecendo em cima do preço, tá? Então, o preço para vir aqui, ela teria que romper essa zona de suporte, coisa que eu acho bem difícil. Eu vou só ajustar ela aqui para a gente manter esses estudos aqui que estão sendo feitos durante o dia, tá? Eu vou deixar ela ajustada para a gente continuar acompanhando ela no decorrer do dia. E lembrando que no diário, tá? Lógico, a gente vê o diário e o semanal só em exceções. No diário, a gente tem aqui uma baita de uma zona bem maior que aquela, ó, tá vendo? Olha aqui, ó, essa região bem grandona aqui, onde a gente teve aqui, ó, a marcação, um toque, e aqui teve o segundo toque, chegou a entrar na zona que ele tá querendo brincar com um possível terceiro toque, tá? Mas esse suporte aqui é muito forte, isso pode mostrar mais um movimento de retração da nossa bolsa, tá? Do nosso mercado futuro. Só que não se espanta, esses movimentos são naturais, não quer dizer que a gente entrou em mercado de queda. Lembrando que a gente tem bull market, dado que nós superamos 20% de alta da última mínima que teve, que é aqui, eu vou colocar no semanal só para evidenciar para vocês o porquê estamos em bull market, tá? Olha só, dessa última mínima aqui, ó, tá vendo? Dessa última mínima aqui até essa máxima deu 20% de alta, levando a gente para o mercado de bull market. E para a gente entrar no mercado de bear market, que é o mercado de queda, a gente tem que ter 20% de queda do último pico de alta, ou seja, a gente tem que cair 20% aqui, voltando praticamente ao patamar que estávamos. Não estou dizendo que isso vai acontecer, só estou analisando e mostrando para vocês as possibilidades, e sempre lembrando, tá? A nosso olhar aqui é para o day trade, é para os 60 minutos, e nos 60 minutos ele está dizendo para mim que tem ali dois suportes chatos e que ele tem a média móvel abaixo, mesmo inclinado para cima. Não sei se será tão forte quanto suportes, a tendência é que tem aí uma provável queda na nossa bolsa aqui. Vamos dar uma olhada rápida, porque já falamos demais do índice no dólar, e o dólar mostrou uma forte alta ontem, tá? Coisa muito além do esperado, apesar, tá, de eu ter visto essa pequena zona aqui de resistência abaixo do preço, que eu vou deixar evidenciada aqui para vocês, tá? Eu vou inclusive ajustar ela aqui para o momento presente, tá?
essa zona aqui que teve essas marcações que eu vou fazer para vocês aqui, ó. Essa primeira marcação de preço aqui e depois teve esse toque aqui. Nesse toque levou a bolsa para cima, levou o dólar para cima. O dólar para cima depois deixou esse candle bem na média móvel de 200 períodos que eu alertei para vocês, que fez esse movimento de baixa ontem, e eu estava acreditando numa queda do dólar uma vez que ele rompeu todas essas linhas, só que ele deu esta porrada para cima. Mercado sem liquidez é isso, mercado sem liquidez ele é complexo, tá? E o que esperar do dólar hoje baseado nas informações que estão correndo? Sim, o dólar possivelmente tem uma alta baseada em notícias, só que aqui a gente está vendo uma coisa bem chata, tá? E eu já vou mostrar para vocês. Ele está retornando para uma região ruim, tá? Lembra dessa região aqui que eu desenhei para vocês, que era um mega caixote do movimento? Acabei de fazer esse desenho, olha onde esse martelo foi parar, a gente já vai falar dele, tá? Do movimento que ele venha nesse pico de alta, fez essa marcação aqui, ó, fez esse zigue-zague, e aí caiu e rompeu, e aí ele foi lá para baixo do preço, quase na mínima. Lembra? Então, quando isso aconteceu, a expectativa é que ele rompesse e continuasse o movimento dele, a tendência dele de queda. Só que com a virada econômica acontecendo muito afora, no retorno do feriado americano, ele veio bater aqui nessa parte aqui, deixou este candle aqui, este candle sim é uma estrela cadente. Se for validado, se a abertura dos 60 minutos, se fechamento do primeira hora do pregão, que é das 9 às 10, me mostrar um candle de queda, aí eu começo a pensar em venda. Aqui você já tem um desenho do cenário possível, então começa a pensar em venda no day trade. Então tem que ter um candle fechando, validando essa informação. Lembrando que eu vou ter aqui média móvel de 9 exponencial para ser chata no caminho, média móvel de 20 exponencial também sendo chata no caminho, e entrando numa possível trap zone, que é a zona de armadilha, que é a diferença entre a média móvel de 200 períodos e a média de 20 períodos, tem 46 pontos, já tá chato, porque quando você já tem ali dentro da média de um dia na região do trap zone, que são uma média de 56 pontos no dólar e 1.700 pontos no índice, eu sempre falo isso aqui, tá? Aí já começa a ficar chato, porque ele pode começar a trabalhar ali dentro do trap zone, dando sinais de compra ou de venda, podendo te estopar e te tirar dinheiro. Atenção hoje, porque a configuração gráfica não está bonita pra gente operar, tá? Ela tá bem complexa e bem difícil, perfeito? Espero que vocês todos tenham gains hoje, espero que o dia de todo mundo seja bom e maravilhoso, tá? Tomem cuidado, o mercado tá um pouco selvagem com relação a essas informações, essas notícias que eu tô passando para vocês. Então, e às 8 horas da noite espero vocês pra gente fazer mais um arriscando a própria pele, onde eu opero com o meu próprio capital, com dinheiro de verdade, mostrando os trades para vocês, explicando como é que você faz a operação, diferente de ficar aqui falando para uma tela parada ou de ficar falando para um gráfico analisando para a esquerda. Eu analiso o gráfico acontecendo para a direita, explicando para vocês o que está acontecendo. Isso vocês só vão ver aqui no Arriscando a Própria Pele com dinheiro de verdade. No mais, gente, espero que vocês tenham um bom dia de trade, que tenham gain e bora pro gain, gente.